Bom, dando continuidade aqui nos modelos atômicos, o sucessor do modelo de Dalton foi Thomson, que também era inglês, e repare no tempo, ele ainda está no século XIX, tá? Só que cerca de 90 anos depois veio essa proposição. Olha, é importante você ter noção de que o Thomson não radicalizou a história aqui. Ele não mudou por completo o átomo segundo Dalton. A compreensão foi um pouco aprimorada. Vamos dizer que ele deu uma atualizada no modelo de Dalton, porque ele continuava sendo esférico, né? Ele continuava tendo uma densidade homogênea, no sentido de que não tem uma região muito mais pesada do que a outra, mas já tem uma cara diferente. E eu digo para vocês que ao longo desses 90 anos, o estudo da eletricidade desenvolveu bastante. Então, já se sabia que a eletricidade existia. E se ela existia, ela deveria estar compreendida e prevista já no átomo. Então, algum modelo atômico deveria falar de carga elétrica. E o Dalton não chegou nem perto de falar disso, porque se você não tivesse a explicação, a contemplação da carga elétrica já no átomo, você não conseguiria explicar, por exemplo, a condução elétrica de metais, de soluções salinas, a eletrólise, né, que são todos processos que envolvem transferência de carga, tá bom? Então, a maior contribuição do Thomson foi ter inserido a ideia de carga elétrica já no conceito de átomo. Então, ele continuou com a ideia do esférico e maciço e também com a ideia de átomo com densidade homogênea. Mas ele já colocou informações novas. Então, se eu fosse resumir essa imagem, né, segundo Thomson, a compreensão dele diria que o átomo seria uma esfera positiva que teria cargas negativas incrustadas, então ali fincadas na sua superfície e no seu interior. Bom, esse modelo é chamado de modelo do pudim de passas, que não é nada comum, pudim de passas não é comum ao nosso cotidiano, então a gente normalmente faz uma associação. Normalmente não, porque quem me falou essa sacada foi um aluno uma vez dando aula disso. Falou, professor, por que não fala do panetone? Eu falei, puta, mas é muito melhor dar o exemplo do panetone, porque pudim de passas nunca vi. Para falar que eu nunca vi, ontem eu digitei no Google, que em inglês ele é plum pudding. Olha que inglês bom. E o que acontece? Não é bem um pudim desse jeito que a gente conhece, ele é tipo um panetone mesmo. Então eu acho que esse meu aluno está conectado aí com as ideias. E eu começo a falar panetone. A massa seria a esfera positiva e as frutinhas cristalizadas, né, que seriam os elétrons, que estão enfiados também na superfície, mas principalmente ali no interior. Né? Enfim, em todas as regiões desta massa. A carga negativa, quem que é? O elétron. É por isso que o Thomson ele pode ser considerado o pai do elétron. Foi ele que fez a descoberta do elétron. Através desse experimento aqui. Esse experimento é chamado de ampola de Crookes, ou tubo de raios catódicos. Tá? Vou explicar bem por cima, só para vocês terem uma ideia de onde veio essa conclusão do Thomson. Tá? Então, quando você tem um gás rarefeito, e não interessa a natureza química desse gás. Pode ser um gás nobre, pode ser hidrogênio, cloro, enfim, não interessa, tá? Mas que ele esteja rarefeito, ou seja, é uma baixa pressão ali, ele é submetido, e o experimento faz isso, né? Você submete a uma alta tensão elétrica, tipo assim, da ordem de 15 mil volts, é coisa lá das alturas mesmo. Ele vai produzir um feixe de luz. Tá? E esse feixe de luz ele é constituído por cargas elétricas. Perceba que a direção da setinha ele está partindo do cátodo, que é o polo negativo, tá? Em direção ao polo positivo, que é o ânodo. O que você conclui? Se algo está migrando para o polo positivo, qual deve ser a carga desse negócio? O elétron. Então, não interessa se você não entendeu de onde o elétron surgiu aqui. O Thomson percebeu que a matéria tinha elétrons.
Bom, enfim, com esse experimento, o Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eles eram submetidos a uma alta tensão elétrica, seus elétrons eram arrancados, tá? E direcionados até a placa positiva, por uma questão ali de atração. O negativo se atrai pelo positivo, tá? É um princípio da natureza. Enfim, a partir dessa descoberta, eu tenho uma outra imagem aqui, que é um pouco mais rebuscada, né? Tem aqui uma explicação que você pode ler depois no seu tempo. Não é a coisa mais importante do mundo você entender esse experimento, mas você tem que entender as razões que levaram ao Thomson a fazer essa modificação no modelo atômico de Dalton. Essa atualizada veio pela inserção do elétron. Tá? Se o elétron apareceu ali, isso daqui é justamente porque foi descoberto que existiriam cargas negativas. Gente, aí tem uma coisa extremamente importante. Beleza, eu entendi, ele descobriu o elétron, então ele tinha que colocar o elétron dentro do átomo. E por que tem carga positiva o restante? É só você pensar. Se você tem uma partícula que tem apenas cargas negativas, no caso, os elétrons, isso significa que a carga total remanescente dela vai ser negativa. Só que o Thomson também percebeu, tá, por este e por outros experimentos, também percebeu que a matéria ela era eletricamente neutra. E isso é uma coisa importante. Tá? Porque a gente tem cargas, sim, mas elas se equilibram. Elas estão presentes na mesma quantidade, embora isso aqui fosse uma forma muito rudimentar de representar e não desse essa ideia de mesma quantidade. Tá? A gente vai conseguir fixar melhor essa ideia de mesma quantidade de cargas positivas e negativas quando falarmos do próximo modelo, que é o de Rutherford, tá certo? Mas uma coisa importantíssima, embora quase tudo que o Thomson concluiu esteja errado, uma conclusão que ele tirou e que vale até hoje é: o átomo é eletricamente neutro, ou seja, ele está em equilíbrio eletrostático entre cargas positivas e cargas negativas.